A ideia dos senadores que participaram da sessão é evitar o adiamento do pagamento dos precatórios ou alteração do teto de gastos. O senador Exalci Lucas, um dos autores do requerimento para a realização da sessão, acredita ser necessária uma mobilização das forças políticas do país em torno do tema. Temos clareza acerca do fato de que, em situações emergenciais, precisamos abrir espaço para que o Estado continue exercendo seu papel nas políticas sociais, com foco nos mais vulneráveis. São cerca de 17 milhões de famílias a serem atendidas pelo Auxílio Brasil, programa sucessor do Bolsa Família, como um mecanismo de proteção das famílias brasileiras mais pobres. O desafio, senhoras senadoras e senhores senadores, é encontrar uma alternativa para que a gravíssima questão social com a qual nos deparamos seja tratada com responsabilidade fiscal e seja revestida da necessária segurança jurídica. Na prática, a PEC pretende postergar o pagamento de precatórios pela União. Atualmente, a dívida prevista para 2022 é de 89,1 bilhões. O texto resolveria a questão do espaço fiscal, parcelando o pagamento dos precatórios e alterando o método de cálculo do teto de gastos. Com isso, o governo não precisaria desembolsar a quantia e abriria um respiro financeiro para o Auxílio Brasil. A proposta estabelece um teto da quantia máxima a ser paga em precatórios no ano que vem. O valor seria de 41 bilhões. A impressão que nós temos aqui no Ministério da Economia é que essa incerteza relacionada a como vão ficar o pagamento do programa social e o teto dos gastos, isso está criando uma incerteza muito grande nos agentes econômicos. Então, é muito importante que a gente enderece essa situação de curto prazo e, dentro do possível, que nós levemos isso para uma regra constitucional, que seja mantido o teto de gastos como a PEC que aí está mantém. O teto de gastos está mantido. A gente abre um espaço dele, mas ele está mantido. Para alterar o teto de gastos, só uma nova alteração constitucional. A Constituição é a regra mais difícil que nós temos de ser alterada. Então, é muito importante que essa regra seja mantida na lei mais difícil que nós temos de alterar. Mas, de acordo com a Instituição Fiscal Independente, IFE, o relatório de acompanhamento fiscal de novembro registrou aumento da inflação e piora da situação fiscal. Felipe Salto concluiu dizendo que a PEC dos precatórios aponta para um agravamento do cenário econômico. Nós estamos hoje com um déficit primário projetado pelo governo, o próprio Colnago apresentou, de 1,5% do PIB para o ano que vem. Se nós tivermos que fazer um superávit de 3,3 a 3,4, isso é um desafio de 4,5 pontos a 5 pontos do PIB. Nós estamos falando de 450 bilhões de reais. Uma pitada disso, um exemplo disso já está precificado e evidenciado nas taxas de juros de mercado, nas projeções de crescimento econômico diminuindo a cada semana na pesquisa Focus do Banco Central, de modo que nós poderemos ficar entre a curva azul escura e a curva vermelha, que é a curva que nós chamamos de cenário pessimista. A dívida pública pode entrar facilmente numa trajetória de não convergência, de não estabilidade. A gente chega nessa situação de ter a apresentação de uma PEC dessa magnitude nas vésperas de uma eleição, a priori para atender dois problemas reais. Um deles é a fome, a consequência da crise econômica com essa saída de pandemia. É um problema real. A solução seria esse novo Bolsa Família chamado Auxílio Brasil. E o segundo problema real é o crescimento do valor de precatórios que devem ser pagos em 2022, um valor significativo de precatórios. Tudo isso deveria ser resolvido num contexto racional através de gestão orçamentária, redução discricionárias, remanejamento orçamentário e pagamento das obrigações dentro do teto. Como o Felipe bem falou, o teto está aí para ser seguido, não para ser modificado no momento em que ele se vê ameaçado de atingimento. A discussão sobre a PEC dos precatórios trouxe a emenda 3, substitutiva global à PEC 23. O texto traz a retirada do teto de gastos previsto na Constituição. Dos 89 bilhões dos precatórios, nós destinaríamos 25 bilhões para a correção do salário mínimo, dos benefícios previdenciários e também do benefício de prestação continuada. 25 bilhões. Que faria com que esses 89
se reduzisse dos precatórios fora do teto, se reduzisse a 64 bilhões. Desses 64 bilhões, acrescidos dos 35 que já estão previstos para a Bolsa Família, nós teríamos 99 bilhões suficientes para sustentar o auxílio emergencial para um pouco mais de 20 milhões de famílias, além daquelas 17 que estão previstas na proposta do governo.